Amém. Mateus capítulo 18 diz: Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem era o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Amém. Você pode sentar em nome de Jesus? Aqui, o texto, primeira coisa que nós vemos é humildade, simplicidade. Uma criança, né? Uma criança é algo impressionante. A criança é algo impressionante. Tem crianças que estão dispostas a confiar em alguém que um tempo antes a tenha maltratado, molestado. A criança tem essa facilidade, essa humildade. Então muitos diriam aqui, tem uma série de coisas, tem o perdão. Outra coisa é que a criança não, a criança, quando nós falamos criança, nós estamos referindo-nos àqueles que não estão premeditando uma situação. Quem premedita são os adultos, né? O que muitas vezes é chamado de malícia. Mas a criança não. A criança age ali na espontaneidade, na hora, no momento. E Jesus aqui está falando: se vocês não se tornarem humildes, como esta criança, vocês não vão ver o reino dos céus. E maior é assim, quem é humilde, quem é simples. Mas quem é que estava indagando essas coisas? Bom, voltando aqui, diz que naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Ora, cá entre nós, você já se fez essa pergunta, irmão? Quem é o maior no reino dos céus? Não, né? Eu nunca me fiz essa pergunta, porque simplesmente ela é ridícula. Para alguém classificado, como a Bíblia está dizendo aqui, que foram os discípulos. E quando a Bíblia fala de discípulos, está falando daqueles que estão caminhando com Jesus lado a lado, dia a dia. Fazer uma pergunta dessa, e veja bem, outra passagem bíblica ainda vai dizer que Jesus ouviu que eles estavam disputando entre eles. É ridículo demais. Tem que ser muito ridículo, né? Só misericórdia de Deus mesmo. Aí diz que Jesus, ouvindo o tititi, né? Os paroleiros dos seus discípulos, chamou eles: vem cá, o que vocês estão discutindo aí? Olha só, está vendo essa criança aqui? Aí Jesus vai dar essa lição aqui. Bom, mas o que temos a ver nisso aqui é que o que é a humildade? Irmão, humildade, ela não é do nada. Existe uma tendência no ser humano em se tornar arrogante, prepotente, vaidoso, dono do mundo, autossuficiente. Por isso que Paulo, lá em Gálatas capítulo 5, escreve falando dos frutos da carne e do fruto do Espírito, combatendo exatamente essa prepotência e arrogância que existe dentro de nós, seres humanos. Então, quando uma pessoa é humilde, aquela pessoa pode sentar do lado dela. Se você viu alguém humilde, sente do lado desta pessoa, que ela vai te contar uma experiência de vida. Ela tem uma lição, porque ninguém é humilde sem uma lição. Você quer ser humilde? Eu quero. Não importa que lição, não importa que aula, não importa que espinho, mas eu preciso ser humilde, eu preciso entrar no reino dos céus. E como eu orei,
Porque se tem um cara que era folgado e metido a dono do mundo, era eu. Ah, se era. Com 16 anos, meu irmão, acabou. Eu achava que eu já sabia tudo da vida. Tadinho, né? Pode dizer tadinho, né? Ainda bem que é passado. Agora, quando você começa a ter experiências de vida, quando você deixa que os teus olhos te mostrem realidades, que os teus ouvidos te ensinem realidade, quando não bastam os olhos, não bastam os ouvidos, a tua pele vai te ensinar o que é a realidade. Aí sim, aí você se torna humilde. Você pode subir as mais altas escadas, estar nos mais altos patamares e degraus, se você tem uma história de vida em que a tua pele tem as marcas, né? Como Paulo diz, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Se você tem marcas da vida, você pode estar lá em cima, que você vai saber respeitar quem está lá embaixo. Agora, como a gente costuma dizer por aí, né? Os filhinhos de papai, os caras que nascem no berço de ouro, se tornam, um exemplo rápido aqui, se tornam empresários. Eu sempre falo isso aqui, não sei por que eu sempre falo nessa empresa. Eu fui funcionário de uma empresa, onde os funcionários dessa empresa, pelos filhos dos donos e o dono lá, por toda a cúpula da diretoria, os funcionários eram tratados por um título que eu não vou, para você ter ideia, eu não vou nem repetir aqui. E tem mais, na frente de qualquer um, quando chegava o funcionário, isso aí mencionava o nome humilhante, e todos os funcionários eram tratados por esse título depreciativo, coisa de palavrão, que isso era dito lá assim na diretoria, era assim que os funcionários, os donos, os filhos dos donos, tratavam os funcionários da empresa. Por quê? Sempre nasceram no berço de ouro, empresa de ônibus, é um negócio que tem muito dinheiro, curtiam a vida com carrão zero, fumando sua maconha, cheirando sua cocaína, tinha dinheiro para, como se diz, dinheiro para dar e vender, né? Para você entender. Então, humilhava todo mundo. Agora, quando você vai, por exemplo, eu e o irmão Zeli, outro dia fomos comprar um material numa loja aqui da cidade. Chegamos lá e falei, tem esse produto? Aí a balconista que nos atendeu falou assim, bom, eu não sei bem como é que isso funciona, mas eu vou levar vocês aqui num senhor. Fomos lá, quando chegou, aquele senhor começou a nos atender com tanta atenção, mas tanta atenção. Eu falei assim, poxa, que diferença, né? Que vendedor, nota 10, tão atencioso, nos explicou, pegou lá, pediu para, por favor, arranja aí um pedaço disso, daquilo para mim, que eu quero explicar aqui para essas pessoas como é que funciona. Aí deu aquela aula, ensinou tudo, e todo mundo que passava falava com ele, sorria, brincava com ele. Eu falei assim, vem cá, o senhor não é só um vendedor. Ele falou, não, eu sou o dono disso tudo aqui. Falei assim, puxa, aqui pelo jeito não tem patrão e empregado, tem uma família. Eu vi a maneira como os funcionários tratavam ele e como ele tratava as pessoas. Ele falou assim, não, aqui nós somos uma família, porque eu passo na minha casa, eu fico acordado pouquíssimas horas, vou para minha casa para dormir. A maior parte da minha vida é dentro da minha empresa, então dentro da empresa tem que ser uma família. Eu falei, isso aí tem história. Ficamos ali, o homem começou a abrir o livro da história, começou a mostrar desde o tempo que ele engraxava sapato até a hora dele ser dono de um quarteirão da Buenos Aires. Tinha história, irmão. Tinha história. Falei, está explicado. Agora, se tivesse nascido num berço de ouro, é muito difícil você ver gente que nasce em berço de ouro e é humilde, né? Só mesmo o nosso Jesus poderia até ter nascido em berço de ouro. Por que ele seria humilde mesmo assim? Porque é aí que nós queremos chegar. Ele tinha conhecimento da palavra, ou seja, da verdade. Quando você tem
tem conhecimento desta palavra, por mais que você receba tapinha nas costas, telefonema, e-mail, ou sei lá, mensagem no celular, seja lá o que for, todo mundo te exaltando, dizendo que você é o máximo, você olha para a palavra e a palavra te diz, você é pó e cinza, você não é nada. O conhecimento te faz ser o que você tem que ser. Muitos te olham por fora e te vê o homem de pedra, o homem de ferro, mas quando Jesus te olha por dentro, te vê exatamente aquilo que ele quer ver em você. Mas quem faz isso? É o conhecimento da Escritura, é o conhecimento da palavra. Nós, sem conhecimento dessa palavra, não temos condições de ser humildes, ser simples, ser benevolente, ser misericordiosos e nem ser uma flecha na mão de Deus. Ser a espada, ser o juízo de Deus, que às vezes Deus exerce o juízo através de nós. Não foi exercer juízo com os amalequitas através de Saul? E Saul fracassou. Ora, por que Deus não fez com Saul igual fez com Josué, que fez pedras cair do céu e soterrar os inimigos? Então Deus escolhe os seus caminhos, amém? Então até isso, para nós sermos, até o juízo, a força de Deus na terra, nós precisamos de conhecimento desta palavra. Os discípulos estão ali, vou dar uma vírgula de misericórdia para eles. Eles estão em fase de aprendizado. E você, irmão, está em qual fase? Irmão, aprenda uma lição poderosa. Essa eu não abro mão dela. Essa eu guardo as 7 chaves. Eu entendo e não abro mão disso, não aceito que alguém me diga o contrário, eu não aceito, eu estou completamente radicalizado nesta opinião. Eu entendo que enquanto os meus pés estão sobre essa terra, eu sou um aluno, não adianta vir com, pô, tu é o máximo, coitado, caramba, tu arrebentou naquela pregação, tá, obrigado. Entra por aqui e sai por aqui, mas entra e sai mesmo, porque Jesus tem os olhos como chama de fogo e é testemunha. Quando eu estou diante dele que dobra os meus joelhos, eu não falo arrogância nem prepotência, eu exponho que eu sou pó e cinza e que sem ele eu nada sou, nada posso. E hoje mesmo eu dizia para Jesus o seguinte: Senhor, está lá escrito, o homem nada tem se do alto não lhe for concedido. Isto é conhecimento. Irmão, conhecimento faz a realidade do que você tem que ser diante de Deus. Quando você tem conhecimento suficiente para ser humilde e saber andar a pé ou sobre um jumentinho, aí ele pode até te colocar em cima do cavalo de guerra, te dar espada e escudo e te fazer um conquistador. Mas tem que ter humildade. Se faltar o cavalo, monta no jumentinho. Se faltar o jumentinho, vai a pé, vai de tênis. Faltou o tênis, vai descalço. Mas segue em frente. São lições poderosas que a vida nos dá, irmão. Em que às vezes, eu sempre falo isso também, né? Algumas pessoas ligam para cá, mandam e-mail. Pastor, eu sou igual você. Eu prego igual você. Eu digo, mas não é possível. Isso não é possível. Porque ninguém trilhou a mesma estrada que eu. Ninguém calejou os pés nas mesmas pedras que eu. Ninguém passou nas moendas que eu passei. Cada um tem a sua. E cada moinho produz o que tem que produzir lá. Cada um produz diferente. Nem todas as pedras dos moedores são iguais. Cada uma tem um relevo diferente. Cada um espreme a semente de forma diferente. Você acha que para chegar atrás de um púlpito tratado por Deus, não pelo diabo, tem muita gente atrás do púlpito que não foi tratada em nada, porque o diabo põe atrás do púlpito também. A prova está aí, ó, a organização lá de Madureira, a Assembleia de Madureira, o bispo ou apóstolo, sei lá como é que chama aquela praga lá, como é que é o nome do cara? Manuel Ferreira,
está batendo cabeça para o reverendo Moon, que se diz ser o Messias reencarnado, e o homem está reverenciando lá. Então, ser posto atrás de um púlpito pelo diabo é uma coisa, agora ser posto por Jesus Cristo só depois de ser triturado na pedra de moinho, irmão. Porque você não pode chegar atrás de um púlpito e pensar que é alguma coisa. Você tem que chegar atrás do púlpito com plena consciência de que você não é nada. 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 É apenas um dependente de Jesus Cristo. Você precisa dele para comer, para ir no mercado, para comprar, você precisa dele de tudo. Eu não sei nem se no final de mês eu vou ter salário ou não, mas uma coisa é certa, que em todo mês as contas fecham, bate, não estamos com frio, não estamos devendo, não tem impostos atrasados, graças a Deus não precisamos nem pagar aluguel. Por quê? Porque Deus é quem providencia para aqueles que andam com Ele. Eu quero lembrar você na questão do conhecimento. Se você tem conhecimento, você tem humildade. Se você não tem humildade, você não tem conhecimento. Já pensou? Bate no peito. Eu conheço pra caramba de Bíblia. Não conhece nada. Se conhecesse e diz assim, poxa, Deus teve misericórdia de mim, eu conheço uma beça de Bíblia, aí sim, pode conhecer. Mas se está batendo no peito, como que, lembra daquela parábola que Jesus contou? Um batia no peito, Senhor, graças te dou, eu não sou como esse publicano aí não, eu dou dízimo, eu faço, aconteça, eu jejuo, e o outro nem ousava olhar para o céu, baixava a cabeça e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus falou assim, quem saiu justificado? Quem Deus justificou? O arrogante, o prepotente ou o humilde? Irmão, o conhecimento é a graça e misericórdia de Deus para te permitir dar o primeiro passo. O primeiro passo, a primeira porta que você precisa entrar é a porta da humildade, da mansidão. Depois, você vai entrar por várias outras portas, mas todas elas estarão conjugadas à humildade. Eu costumo dizer que a humildade é a chave que abre todas as portas. Eu recebi essa frase de Jesus, que a humildade era a chave que abria todas as portas. Eu recebi essa chave, o ministério aqui, ele devia ter uns 2 anos, quando eu recebi essa frase, pregando aqui dentro da igreja. E eu sustento ela até hoje. Enquanto eu for humilde na presença do meu Deus, aí sim eu sou um homem de ferro. Não inventaram revólver para me matar, não inventaram cadeias para me segurar, não inventaram leis para me deter, enquanto eu for humilde. Enquanto eu for humilde, eu falarei como um general. Enquanto eu for humilde, eu conquistarei como os maiores conquistadores. Enquanto eu for humilde, eu serei o máximo. Entendeu? A minha base é a humildade. Aí eu conquisto tudo que meu Jesus quiser que eu conquiste. Mas eu nunca posso sair de dentro da porta chamada humildade. Mas humildade só vem através do conhecimento. Aí eu aponto assim, ó. Entendeu? Entendeu por que eu aponto assim? Milhares de reais em livros à sua disposição. Para quê, pastor? Para você aprender a ser humilde. Senão você não vai a lugar nenhum. Nós vemos Jesus falar assim de um homem dos nascidos de mulher. Não tem ninguém maior que ele. Quem era ele? João Batista. Evangelho de João, capítulo 1, no verso 29, eu decorei isso já há alguns anos atrás. João Batista diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que é, João Batista? De que você chamou Jesus? De Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Onde tu viu isso? Tá doido? Tu tá doido, cara? Aí Jesus diz assim, dos nascidos de mulher, não tem ninguém maior que esse cara, e esse cara é bom, estou feliz com ele.
Mas aonde que João Batista viu que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Ah, mas examinando Isaías 53, a gente chega lá também. Como ovelha muda foi levado ao matadouro, João Batista concluiu: ele é um cordeiro de Deus, sacrificado para tirar o pecado do mundo, porque a profecia é sobre ele. Eu vi o Espírito sobre pomba, em forma de pomba, descer sobre ele. João Batista demonstra um conhecimento, irmão, raríssimo. A classificação que ele aponta para Jesus e determina: Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, João Batista está dizendo: eu tenho conhecimento das profecias, eu tenho conhecimento dos profetas, eu conheço Isaías como a palma da minha mão. Afinal de contas, eu também estou lá, a voz do que clama no deserto. Quando foram perguntar para ele: quem é você, cara? Por que tu está batizando? Que autoridade é essa? Quem te deu autoridade? Aquele que me mandou batizar deu ordem e acabou, estou batizando. Mas quem é você para que nós venhamos a dar resposta aos que nos enviaram? Eu sou a voz do que clama no deserto, sou o enunciado do profeta Isaías. Leva a resposta. Você entende o que é um conhecimento, irmão? O conhecimento vai dizer quem é você no reino de Deus. Os discípulos estavam em fase de aprendizado. Quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior? Quem é o menor? Quem é o médio? Quem é o mínimo? Coisa de criança. Trabalha, irmão. Trabalha. Caleja as mãos, os joelhos, os pés, trabalha, sua camisa, te desgasta, te mata no serviço de Jesus Cristo, e eu te garanto, você é o maior. Faz a tua parte, que você é o maior. Se você fizer a sua parte cabalmente, não existe ninguém maior que você. A sua parte começa com humildade, e humildade não existe sem conhecimento. Aí nós vemos um homem chamado Estevão. Estevão, lá em Atos, capítulo 8, 9, 7, a Bíblia fala que Estevão está no meio da praça falando com os judeus. Aí Estevão começa: varões, irmãos, esse Jesus até aí já tinha sido crucificado, ressurreto. Estamos falando de Atos capítulo 7. E ele tenta convencer, o cenário da pregação é Jerusalém até então. Aí Estevão se levanta e diz: olha, esse Jesus que vocês crucificaram, ele é o Cristo. Lembra quando o nosso Deus se manifestou a Abraão, a Isaac, Jacó, em tendas? Lembra da peregrinação em Ur dos Caldeus? Aí Estevão vai de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Juízes, Josué, Ruth, vai embora. Estevão atravessa a história de Gênesis até aquele momento em que ele está. A palavra que ele fala é tão poderosa, tão cheia de conhecimento e de verdade, mas como aqueles homens não queriam aceitar Jesus Cristo, porém a Bíblia diz que eles não lhe podiam resistir à sabedoria com que falava, o conhecimento profundo. Diz que eles rangiam os dentes, tapavam os ouvidos e apedrejaram Estevão até a morte. E Estevão, com o conhecimento que tinha, condenou toda a nação judaica, porque ele expôs claramente a realidade das Escrituras. Estevão, com o conhecimento que tinha, ganhou o título de o primeiro mártir da era da igreja. Você pensa que Estevão está onde nessa hora? Vamos trabalhar, quem sabe a gente não consegue pelo menos ver eles assim: ô Estevão, tudo bem? Trabalhar enquanto é dia, porque a noite cedo vem. Então, meu irmão, por que Estevão conquistou essa coroa de mártir?
Por que que Estevão sempre vai ter um pregador falando nele? Por que que Estevão nunca será esquecido em toda a era da igreja e por toda a eternidade? Porque a Bíblia diz que as pessoas não podiam lhe resistir à sabedoria com que falavam. Você quer ser alguma coisa? Tem que ter sabedoria. Ah, pastor, onde é que eu compro esse negócio? Não, a Bíblia diz que você compra, sabe aonde? Diz assim, Tiago, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance em rosto. Só que tem gente que quer sabedoria sem suar a camisa. Ah, Deus vai dar? Deus me dá aí. Ah, cadê? Não deu? Quando você pede sabedoria, Deus diz assim, eu te dei uma Bíblia, não dei? Quando você pede sabedoria, Deus diz assim, eu te dei o caminho da oração, não te dei? Te dei o caminho da revelação, não te dei? Então tudo, como eu sempre digo, nada cai do céu. Tudo cai dos seus joelhos, do dobrar dos seus joelhos. Tudo cai da sua lágrima, do clamor diante de Deus. É daí que caem as bênçãos. Nós vemos um outro homem, chamado Pedro. Esse homem tinha conhecimento? Olha, Pedro é uma figura interessante, porque todo mundo fala de Pedro o seguinte, quando Pedro está pregando, alguém diz assim, mas esses bocó aí não são pescadores? O que eles estão pregando aí na cidade? Como é que pescadores indoutos e letrados podem estar rebanhando multidão? Quem são esses caras aí? Não, eles andaram com Jesus. Eles andaram com Jesus? Mas não são pescadores? Pesado de boca? Nós é que somos a elite da língua erudita, nós é que falamos bem, nós é que temos conceitos literários capazes de atrair a atenção do povo. Era assim que tratavam Pedro. Só que lá em Atos, na primeira pregação de Pedro, em Atos 2, Pedro começa a dizer, isso é o que foi predito pelo profeta Joel, pelo profeta. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, terão visões. E Pedro começa a demonstrar que ele não era tão indouto, tão iletrado quanto muita gente estava dizendo. Então, meu irmão, você pode ter a 4ª série, duvido que Pedro tivesse isso. Mas você tem Bíblia? Faz a diferença. Alguém pode chegar para você e dizer assim, olha, resolve essa regra de 3 aqui para mim. Você diz assim, eu nem sei o que é isso. Agora, você conhece o caminho que coloca o homem dentro do reino de Deus. Alguém pode dizer para você assim, conjuga aqui, olha, no presente do indicativo o verbo amar. É o mais fácil, conjuga aí para mim. Você diz assim, não sei conjugar o verbo amar, mas sei que Jesus é amor. Mas sei que Jesus é o poderoso. Eu vou conjugar para você o verbo poder. Deus pode, Deus pode, Deus pode, Deus pode e Deus pode. Isso eu sei, que Ele pode todas as coisas. Você pode não saber química, física, matemática, biologia ou português. Talvez Pedro não soubesse nada disso. Não fosse capaz de fazer nenhum cálculo. Mas ele tinha um conhecimento bíblico, isso fica claro. Resultado, para ficar claro que Pedro não estava sendo usado à toa, não era à toa que a sombra dele curava, não era à toa que o anjo o libertou 2 vezes da prisão, eu disse 2, não era à toa, porque ele demonstra um conhecimento, e o conhecimento de Estevão o galardoou com a coroa de martírio, conhecimento de Pedro também o galardoou com a coroa de martírio, como diz a tradição judaica, crucificado de cabeça para baixo. Só que Pedro, antes de partir desta terra, como ele já tinha dito, já tinha profetizado, o Senhor Jesus já me revelou que brevemente hei de deixar o meu tabernáculo. Antes, porém, desta profecia de Pedro se cumprir sobre a sua própria vida, nós vemos Pedro sendo aprisionado. Tentaram impedi-lo de pregar, mas Pedro está cheio do conhecimento, e lá em Atos 3, 4 e Atos 12, Pedro está no cenário dizendo, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido,
Quando tentam calar Pedro, ele começa a dar essa resposta, diz assim: julgai entre vós se é lícito ouvir antes a voz do que a Deus, porque nós não vamos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro está cheio do conhecimento. Aí alguém diz assim: prende Pedro, mas Jesus olha lá do céu e diz assim: o meu conhecimento não pode ficar preso. Anjo, vai lá e solta Pedro. Pedro está pregando de novo e fazendo a festa debaixo das batinas do Império Romano, debaixo dos sacerdotes judaicos. Pedro está alarmando a cidade. Alguém diz assim: prende esse cara de novo. Jesus olha: minha palavra não pode ficar presa. Anjo, vai lá e solta o cara de novo. Irmão, você quer a coroa do martírio? Tem que ter conhecimento. Você quer que o anjo te liberte da prisão? Tem que ter conhecimento. Você tem que ser útil ao reino de Deus para que Deus trabalhe pela tua vida. Se você não for útil ao reino de Deus, você fica de canto, fica de lado, fica entregue à própria sorte. Nós vemos um outro homem, Paulo, que só não foi semelhante a Pedro, só não foi mais tremenda a vida desse homem. Por quê? Por causa da rebeldia que ele teve. Mas Paulo, com o conhecimento que tinha, ele poderia ter sido semelhante a um Pedro, liberto de cadeias, algemas, prisões. Lembra quando ele estava na presença de Deus? Lembra? Paulo e Silas, que horas? À meia-noite estavam presos, com grilhões no tronco e grades, bem guardados, mas eles estavam na presença de Deus, diferente do desvio que Paulo teve antes. Então Paulo e Silas estavam pregando com ousadia, e a Bíblia diz que Paulo está com tanta unção que os seus aventais estão curando enfermos, estão expulsando demônios. Paulo, na presença de Deus, cheio da palavra, caminhando, como a gente vê, com simplicidade e com ousadia. Paulo vai e é jogado no fundo de uma cadeia, mas à meia-noite começam a orar e a louvar a Deus. E diz a Bíblia que veio um terremoto, abalou os alicerces da prisão e arrancaram as portas, se abriram sozinha. O que Deus estava dizendo? A minha palavra, o meu conhecimento nunca será impedido de ir adiante. Aonde estiver o meu conhecimento, podem criar todas as portas, eu liberto. Você quer, meu irmão, andar nas labaredas de fogo? Tenha conhecimento, pague o preço e corra, porque o tempo não é tão longo quanto se pensa. O conhecimento de Deus jamais é obstruído, e aquele que é a arca de Deus, carregando as tábuas do seu mandamento, porque a Bíblia diz: não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo. O templo de Deus é aquele que é cheio da sua palavra, da sua virtude. Então, a Escritura demonstra com clareza que aqueles que conduzem a palavra de Deus cumprem o seu tempo sobre a terra e nada impede a sua caminhada. Nós vemos depois lá João observando, debaixo do altar, e o clamor: Senhor, até quando não julgas o nosso sangue? Estevão estava lá, debaixo daquele altar, numa posição tremenda, debaixo do altar de Deus, falando com Deus. Uma expressão que quem outros conseguiriam usá-la? Senhor, até quando não julgas o nosso sangue? Uma espécie de um questionamento. Isso revela muita autoridade, uma permissão muito grande para os mártires. E Paulo, quando saiu fora do prumo de Deus, aí pagou um preço. Foi por uma cadeia que Pedro, que tinha lá o conhecimento, estava na vontade do Senhor, foi liberto daquela cadeia 2 vezes. Vamos fazer a obra, irmão? Não é com brá, brá, brá.
não é rodopiando, nem virando cambalhota, que nem está por aí um monte de gente palhaça intitulada cristã. Vamos olhar para Jesus, que não virou cambalhota, não rodopiou, mas quando os guardas foram prendê-lo, cheios de apetrechos, ficaram abobalhados. Quando retornaram para os seus senhores, declararam o quê? Ninguém fala como ele. Aí o que disseram? Ué, mas vocês também foram enganados? Não, ninguém fala como ele, só isso. Não fomos enganados não, mas ninguém fala como ele. Amém, meu irmão? Irmão, vamos, como a gente costuma dizer, queimar pestana. Vamos ler Bíblia. Não se iluda. No culto passado, um irmão teve uma visão aqui em nosso meio. E ele olhava as cadeiras, em meio à oração, né? A gente sempre ora. Ele olhava as cadeiras como se fosse um jogo de dama, ou seja, uma cadeira assim, uma cadeira não. Não tem aqueles quadros do jogo de dama, o tabuleiro, um preto, um branco, um preto, um branco, não tem assim? Então ele olhava as cadeiras assim. E ele dizia assim, pastor, mais ou menos pela visão dava para ver que 50% das cadeiras não estavam. As cadeiras, porém, que estavam, tinha gente sentada nelas, mas tinha outras 50% da cadeira que não estava. E eu conversava com esse irmão e eu dizia assim, isso que as pessoas têm esquecido, que ali não é apenas uma igreja, ali é um centro de seleção, para que Jesus projete o seu melhor para poder realizar a sua grande profecia, o arrebatamento da igreja. Isso não é para qualquer um. Arrebatamento da igreja não é para quem passeia na igreja, não é para quem diz, hoje eu não tenho nada mais importante para fazer, não tenho uma horinha extra, não tenho uma dobrinha, hoje eu não tenho um filmezinho para ver, hoje não tem mesmo novela, então eu vou para a igreja. Esses não vão herdar o reino através do arrebatamento. Se vai herdar por outro caminho, mas através do arrebatamento não vai. E sabe qual é o grande problema na igreja de um modo geral? É que arrebatamento é algo já profetizado de quase 2000 anos atrás. E as pessoas não estão se dando conta que o arrebatamento acontecerá agora, no século 21. Muita gente vai ficar lamentando e planteando. Por que as pessoas não enxergam assim? E quando eu falo é agora, no século 21, me chamam de louco. É porque não tem conhecimento, não sabe o significado da Escritura. Tem Bíblia, nós não pregamos aqui outro dia sobre isso, que os judeus tinham Bíblia, mas olhavam para Jesus e diziam o quê? Ele é maluco. Os irmãos de Jesus, lembra dos irmãos de Jesus? Não frequentavam a sinagoga todo sábado? Os irmãos de Jesus não eram discípulos do judaísmo? Mas de repente Jesus está pregando, curando, fazendo a obra, eles dizem o quê? Ele está fora de si, ele está maluco, vamos levar esse doido para casa. Mas eles tinham pergaminho para ler, eles tinham Bíblia para estudar, eles tinham todo sábado, era decreto de Deus, ninguém trabalha, vão estudar, mas não adiantava. Irmão, há um projeto para as nossas vidas. Quem está sentindo essa unção? Essa, vai, dá um sinal assim para mim, você sentiu aí, sentiu? Essa aí, eu estou te dizendo, há um projeto para as nossas vidas, e não é um projetozinho de uma igrejinha besta batista, nem uma igrejinha vendida apóstata assembleia, não, o projeto é glorioso, nós vamos chegar pertinho de Jesus lá no céu, e muita gente que hoje nos critica, se chegar lá, vai ver sim a diferença. Vão estar no meio de uma multidão de salvos, mas nós estaremos nas dispensações que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nós estaremos próximos ao Senhor. Tem gente, não, lá no céu não tem distinção. Não, estuda Apocalipse que você vai ver. Lá estão os 144 mil comprados das terras de Israel, das 12 tribos. Não são 144 mil, o número é simbólico. Lá estão aqueles que cantam o cântico de Moisés e ninguém mais pode aprender. Lá estão aqueles sentados à mesa das bordas do cordeiro, é só aqueles, somos nós.
Lá estão aqueles de vestes brancas salpicadas de sangue. Tudo isso é posição de destaque lá no céu, porque a Bíblia diz que nós seremos recompensados, nós seremos galardoados, e galardão não é igual para todo mundo, galardão é segundo as suas obras, e cada um tem uma obra diferente para realizar. E é isso que me motiva. Isso que? Esse conhecimento. Eu me gasto e deixo gastar. Muitas vezes à noite eu não durmo, eu desmaio, eu caio. Às vezes não dá para atravessar o dia todo de pé. E depois do almoço eu tenho que cair na cama porque meus pés não estão me aguentando. Mas eu digo para Jesus: eu me gastarei e me deixarei gastar pela tua obra. Não quero saber de distância, não quero saber de cansaço, não quero saber se posso dirigir. Perdi todos os documentos do carro, andei quilômetros e quilômetros por dia, mas a obra não faltou nada a ser realizada. Eu não nasci dirigindo, eu nasci com saúde, e isso o Senhor me tem sustentado. Então, meu irmão, você precisa de conhecimento, entendimento, compreensão, mas você não terá conhecimento, entendimento, compreensão, se não mergulhar nas Escrituras. Alguém pode se molhar sem entrar dentro da água? A Bíblia é o que? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, é a sua palavra, não será abalada. Se você quer conhecimento, se você quer água, tem que ir até lá. Se você quer tomar banho, tem que se molhar. Se você quer conhecimento, tem que partir para a Escritura. Só para nós concluirmos, aquela velha palavra: pastor, eu estou sem tempo de ler a Bíblia. Essa palavra ela é muito cruel. Isso vai muito do entendimento de cada um. Se a pessoa entende que a vida espiritual é importante, vai faltar tempo para outras coisas, mas para a Bíblia não vai faltar. Se ela entende que a oração dela é importante, é imprescindível, que não pode mudar esse pilar da oração, ela precisa. Se ela entende pela Escritura isso, pode faltar tempo até para almoçar e para dormir, mas não vai faltar tempo para oração. Tudo é uma questão, irmão, de entendimento. Eu glorifico muito a Deus que no começo da minha conversão, na mesma semana que eu me converti, eu fui à Central do Brasil, comprei uma Bíblia, revista e corrigida, e comecei a ler. E ali eu lia direto. Vinha um feriado, eu dizia: que bom, feriado. Não vou ter que trabalhar. Na época eu trabalhava no Bradesco, era escravo do Bradesco. E na época ali, eu falei assim: é feriado. Opa, vou poder acordar de manhã cedo e ler a minha Bíblia até a noite. E lá ia eu. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Um dia a leitura estava tão deliciosa que eu comecei em Mateus capítulo 1. Quando estava chegando o cair da noite, eu tinha concluído o Evangelho de Mateus todinho. Eu falei: ué, li o Evangelho de Mateus todinho. Fiquei assustado com aquilo, fiquei maravilhado com aquela situação. Aí parti e fui lendo, chegava lá em João. Quando eu terminava isso dia após dia, eu voltava lá em Mateus. E aí eu falei: eu tenho que conhecer essa palavra. Porque um dia, quando eu entrei na igreja, eu olhei para o pastor e ele estava pregando. E de vez em quando ele virava uma folha para cá, uma folha para lá. Eu falei assim: aquele livro ali é a Bíblia. Eu falei: a essência de tudo isso aqui é a Bíblia. Você entende, irmão, que a essência da igreja é a Bíblia? A essência da sua vida é a Bíblia? Se você quer ser um mártir por Cristo, coma a Bíblia. Se você quer ser uma flecha na mão de Jesus Cristo, coma a Bíblia. Você quer ser um guerreiro, você quer ser um salvador de almas, de vidas, você quer ser alguém usado para abater os soberbos e os arrogantes, coma a Bíblia. E se você tem Bíblia na sua vida, vamos à primeira palavra: você tem humildade.
Mesmo que você tenha que decretar, mesmo que Jesus tenha que decretar a morte de alguém através de você, isso acontece todo dia. Mesmo que Jesus tenha que decretar a morte de alguém através da igreja, mesmo assim, você será usado nisso com humildade e simplicidade, apenas executando os desígnios do Senhor. Amém? Então, para nós concluirmos, aqui só um versinho bíblico que diz: naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Eu entendo então que Jesus, pelo que ele faz, né? Humildade, simplicidade, a simbologia da criança, que também é simbologia de discípulo, mas discípulo é aquele que conhece a palavra do seu mestre. Discípulo não é aquele que anda conforme a ideologia, a filosofia, os ideais ou os conceitos de alguém. Então Jesus está usando aí uma linguagem tremenda para dizer, tem que ser como esta criança, ou criança que é símbolo do discipulado. Então, sem a palavra não existe discipulado. Amém? E até aqui nos tem ajudado o Senhor.